Bom dia, na paz do Senhor. Vamos hoje encerrar o Antigo Testamento. Nós vamos rapidamente ver o Salmo 126, que eu esqueci de colocar junto com a leitura de Neemias. E fazendo uma revisão hoje cedo, eu vi que eu havia esquecido. Vamos ver então o Salmo 126 rapidinho e depois vamos para Malaquias. O Salmo 126, então, ele estaria junto ali com a leitura entre Esdras e Neemias. Ele provavelmente foi escrito num dos retornos, ou no retorno de Esdras, ou no retorno de Neemias. Então, foi escrito por um cativo que estava ali chegando da Babilônia, entrando ali, chegando em Jerusalém, possivelmente um levita. Quando o Senhor fez retornar do cativeiro os que voltaram a Sião. Então é um salmo de louvor, é um salmo de agradecimento. Estávamos como os que sonham. Sim, porque não haviam imaginado sobre isso. Então estavam ali voltando, aquele júbilo de voltar para a terra prometida. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas tem feito o Senhor a estes. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam com lágrimas colherão com regozijo. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, olha só, esse salmo tem duas linhas principais. Uma é essa que eu falei, que eu sou tendenciosa a ela, de que ele foi escrito possivelmente por um levita, no retorno da Babilônia para Jerusalém. A outra linha é de que ele foi escrito lá em 2 Reis, quando da luta ali com o Senaqueribe. Mas veja bem, Senaqueribe lá, ele fugiu da guerra. Ele fugiu, que o anjo do Senhor ali venceu a guerra pelo rei e pelos judeus. Não houve esse cativeiro do jeito que teve depois. Então, só aí para defender a linha, o que eu falei, né? Que eu acredito que foi escrito entre ou no retorno de Esdras ou no retorno de Neemias, tá bom? E assim nós encerramos o Salmo 126. É um salmo lindo. Eu tenho um vídeo falando sobre ele especificamente. Depois eu vou procurar onde está e vou compartilhar novamente. O versículo 6, ele é fabuloso, ele é maravilhoso, porque sabemos que a semente que devemos plantar é Jesus. Então, versículo 6, aquele que leva a preciosa semente. Qual é a preciosa semente? Aqui, sabemos, hoje é Jesus, é o Evangelho. Aqui para os judeus, a preciosa semente era sim falar sobre Deus, o Deus maravilhoso, o Deus de Israel, o Deus vivo que cuida dos seus. E muitas vezes chorando sim, mas sabendo que vamos colher com alegria. E agora nós vamos para Malaquias. Malaquias é um livro que é pouco falado. Fala-se muito de Malaquias 3 e 10 sobre os dízimos, mas sobre o livro em si fala-se muito pouco. Então vamos para Malaquias. Malaquias significa mensageiro ou anjo mensageiro, já que anjo mensageiro acaba sendo uma duplicidade, porque anjo significa mensageiro. Então falar anjo e mensageiro é duplo. Há algumas linhas de estudiosos que falam sobre Malaquias. Alguns falam que realmente foi um profeta, foi uma pessoa com o nome de Malaquias que Deus levantou como profeta. Outros falam que foi como um apelido, um codinome para Esdras. Não acredito nisso, porque não teria por que Esdras não se apresentar com o próprio nome, caso fosse ele que escreveu. E
E há uma linha que fala que foi um anônimo, e aí para não deixar sem nome, os judeus colocaram o nome de Malaquias, já que significa mensageiro, então que foi um mensageiro anônimo. Também não acredito nisso. Os livros do Velho Testamento levam o nome dos seus possíveis autores, há um motivo, há uma tradição oral em cima disso. Então eu sou da linha que entende que sim, Deus levantou um homem para ser profeta que tinha o nome de Malaquias, tá bom? Essa é a linha que eu acredito. De tempo, há duas linhas principais, uma falando que Malaquias foi levantado por Deus, foi chamado por Deus como profeta ali entre Esdras e Neemias, mais para o final de Neemias, ou seja, entre 458 e 430. Esta é uma linha. Então, a primeira linha de tempo de quando aconteceu, de quando o profeta Malaquias profetizou, foi essa, entre 458 e 430. Eu não acredito nessa linha. Por quê? Porque desta forma ele teria convivido de forma ativa com Esdras e Neemias. E Esdras e Neemias teriam citado Malaquias em seus livros. Veja, lá em Esdras 5, em Esdras 6, Esdras cita Ageu e Zacarias. Então, se já tivesse Malaquias ali profetizando, ele teria citado Malaquias também. Eu penso assim. Então, eu não acredito tanto nesta linha. Eu sou da linha que é abaixo de 430, mais para os 400. Isso significa já Neemias e Esdras já teriam morrido. E aí Malaquias se levanta, então, realmente como o último dos profetas no Antigo Testamento. É exatamente o que eu acredito, que Malaquias foi levantado por Deus aí mais ou menos no ano 400, um pouco mais ou um pouco menos, mas abaixo de 430 e não mais, porque se fosse mais de 430, ele pegaria Neemias em atividade, ou seja, ativo, e eu não acredito que Malaquias conviveu de forma ativa com Neemias durante a reconstrução de Jerusalém. Eu acredito, pelo próprio texto de Malaquias, que Malaquias realmente veio depois, quando Neemias já tinha morrido ou quando já estava bem velho. Até porque acaba corroborando, acrescentando aí mais um ponto para os 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento. Então, Malaquias, sendo o último profeta, ele profetiza, depois há o silêncio dos 400 anos. Qual que é a temática do livro de Malaquias? A honra a Deus e a falta de santidade. Lembrando que Malaquias é conhecido por conta do capítulo 3, versículo 10, falando sobre os dízimos. Nós vamos chegar lá. Bom, nós vamos ver que Malaquias tem muito mais que isso, é muito mais do que isso, há algo muito sério em Malaquias, inclusive para os nossos tempos. Vamos então para o capítulo 1. Então, o tema é a honra a Deus e a falta de santidade, a começar dos sacerdotes e indo por todo o povo. Nós vemos de uma forma muito grande o amor e o cuidado de Deus para o seu povo, mesmo o povo pecando. No livro de Malaquias, nós vemos que Deus exige uma obediência sincera. Não aquela obediência de checklist. Fui no culto, fui na escola dominical, li a Bíblia hoje, já fiz minhas orações. Não. Deus quer uma obediência de coração. É o que nós vemos em Malaquias. Malaquias fala também sobre a santidade do casamento. Olha que interessante. Malaquias também tem, no capítulo 4, escatologia. Um pouquinho de escatologia e um pouquinho daquilo que eu chamo de eventos futuros. Eventos futuros é o quê? É uma profecia que depois, na continuidade da leitura da Bíblia, nós vamos ver que ela já se cumpriu. Ou seja, era uma profecia quando Malaquias profetizou, mas que depois ela se cumpriu lá no Novo Testamento. Tá bom? Nós vamos ver no finalzinho de Malaquias aí
uma pitadinha, alguns poucos versículos sobre escatologia. Vamos para o capítulo 1, então. São capítulos curtinhos. O capítulo 1 tem só 14 versículos. No capítulo 1, então, nós vamos começar a ver essa temática da honra a Deus. É muito dura a palavra do primeiro capítulo. Na verdade, Malaquias todo tem promessas poderosas para nós, já que aqui não se trata de cerimônia. Eu falei essa semana como saber do Velho Testamento o que é para nós e o que não é. Tudo aquilo que é cerimonial é para os judeus. O que não é cerimonial traz princípios bíblicos para nós. E o livro de Malaquias tem uma pequena parte de cerimonial, mas tem muito de princípio. E no capítulo 1 nós vemos isso. O amor imenso de Deus para com seu povo, mas a falta de honra a Deus. Vamos ler o versículo 1. Palavra do Senhor, peso da palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Olha só, se isso não acontece. Muitas vezes nós também questionamos se Deus nos ama mesmo. Ou melhor, a gente sequer questiona, a gente já fala, ninguém me ama. E nesse ninguém nós incluímos Deus. Ninguém me ama. E é o que Deus fala aqui no 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Então, o povo questionando, em que Deus nos ama? Como não estou vendo? E aí Deus continua, Deus traz aqui a questão de Esaú e Jacó. Olha só, não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. E a Esaú aborreci, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Nós vimos as profecias de Jeremias, as profecias de Ezequiel contra o povo edomita. O povo edomita são os descendentes de Esaú. Aqui Deus está falando isso para quê? Para chamar a atenção do povo ali em Jerusalém, ali em Judá, onde Malaquias profetizou. E Deus continua no 4, ainda que Edom diga, empobrecemo-nos, mas voltaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade povo contra o qual o Senhor está indignado para sempre. Então nós vimos que lá em Ezequiel e em Jeremias, Deus falou contra os edomitas, dizendo que os iria destruir. E isso aconteceu depois que Jerusalém foi levado cativo em 586. O Império Babilônico foi lá e destruiu toda aquela área do povo edomita. Depois eles tentaram se erguer novamente, enquanto estava o Império Babilônico ainda. Aí quando o Império Persa derrotou a Babilônia e assumiu o domínio, os persas foram lá e destruíram os edomitas de novo. Então, eles podem até tentar se reerguer, mas Deus fala aqui o quê? Eles edificarão e eu os destruirei de novo. Por quê? O versículo 4 fala, contra o povo contra o qual o Senhor está indignado para sempre. Nós falamos bastante sobre Edom lá em Ezequiel, nas lives sobre Ezequiel. E os vossos olhos o verão e direis, seja o Senhor engrandecido desde os termos de Israel. Vamos para o versículo 6, aqui eu quero ler o 6, o 8 e o 13, para já encerrar esse capítulo 1. Olha o 6. Vou ler em outra versão, para ficar mais claro. Vamos ler aqui na Bíblia Viva. Acompanhe na sua Bíblia, Malaquias 1 e versículo 6. E eu sei que Malaquias é um livro sofrido, porque ele é o último livro do Velho Testamento e ele é conhecido por conta de dízimos e ofertas. Malaquias 3 e 10. Mas ele tem muita coisa. Então acompanhe na sua Bíblia.
capítulo 1, versículo 6. O filho respeita a seu pai. O escravo respeita o seu senhor. Sacerdotes, se eu sou o pai de vocês, por que não me respeitam? Olha que pergunta. Vocês dizem que eu sou o pai, mas vocês não me respeitam. Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Vocês desprezam o meu nome? Quem? Nós? Vocês perguntam. De que maneira desprezamos o seu nome? Ao oferecerem sacrifícios impuros sobre o meu altar. E vocês ainda perguntam, sacrifícios impuros, quando fizemos uma coisa dessas? Sempre que dizem não é necessário trazer as melhores ofertas para entregar ao Senhor. Quando nós vamos ler João 1:1, nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. Um texto lindo, João 1:1. Algo muito sério, porque todos nós dizemos que somos filhos de Deus. Temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, mas quem é filho não tem só direito, tem dever, o dever de zelar pelo nome do Pai, de fazer bonito o nome do Pai, de não envergonhar o nome do Pai. E aqui em Malaquias 1:6 nós estamos vendo justamente isso. O filho dá honra ao seu pai, o servo, o empregado, o escravo obedece ao seu senhor. E eu? Vocês dizem que eu sou o pai, mas cadê? Vocês não fazem como filhos, vocês não agem como filhos. Eu sou o Senhor, mas cadê o temor? Não tem. Vocês ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando oferece um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Também quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Apresenta-o, pois, ao teu príncipe. Por acaso ele vai se agradar de ti? Ele aceitará a tua pessoa? Então, oferece o que você está oferecendo para mim, para o seu príncipe, para o seu governador aí, e veja se ele vai gostar. Vamos trazer bem para os dias atuais? Eu não vou perguntar quem já disse isso, porque em nome de Jesus, quem disse isso não vai mais dizer depois dessa live, quem está aqui ouvindo. Mas com certeza alguns já ouviram dizer. É para Jesus, então vai assim. Eu não ensaiei hoje, eu tomei um sorvete, tomei água gelada, minha voz não está muito boa, mas é para Jesus. É exatamente isso. Nós, não judeus, não oferecemos sacrifícios cerimoniais como aqui o povo de Israel nesse tempo. Não é para nós. Mas há princípios bíblicos aqui. Qual que é o princípio daqui? O meu Pai merece o melhor. Deus dos exércitos merece o melhor. Não é de qualquer jeito, não é do jeito que dá. Não é porque é para Jesus, vai como tá. Não. Se eu já sei que domingo eu vou na igreja, se eu já sei que pode ser que o pastor me chame para louvar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ensaiar, eu tenho que preparar minha voz, eu tenho que cuidar. O melhor. Não é o imprevisto, não é o de última hora, não é o de qualquer jeito. Soldado está na guerra para lutar. Então tem que estar sempre preparado no seu dom, na sua identidade, naquilo que você foi chamado, naquilo que Deus te fez. Obviamente, se me chamarem para louvar, eu no máximo vou dar um aleluia. Eu não canto na igreja, minha voz não é para isso. Mas pode me pôr para falar o dia inteiro, que eu vou falar o dia inteiro. Mas precisa estar preparado. Há necessidade de um preparo. Veja que aqui Deus fala do animal cego, daquele doente, do coxo. Para levar um animal para o sacrifício, não é pegar aquele que consegue pegar. Era necessário separar os melhores para o Senhor. Desde que nascia, isso a gente vê lá em Levítico, desde que nascia o melhor já era separado para Deus. Cuidar para não machucar, cuidar para não se perder, cuidar para não ficar doente e todos os cuidados envolvidos.
assim é conosco hoje. O melhor é para Deus. Já li o 8, vamos ler o 13. E ainda dizeis, eis aqui, que canseira é isso? Olha, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitarei eu isso de vossa mão? Falando sobre reclamar do cansaço do sacrifício. Os sacerdotes estavam reclamando de cansaço de servir, do cansaço de ir lá prestar o culto, que aqui para eles envolvia o sacrifício. Do que adianta eu ir no culto se é para reclamar depois? Deus não recebe. Malaquias não tem? Tem ou não tem uma palavra pesada de reflexão para nós? Mas maldito seja o enganador que, tendo machos no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor uma coisa corrompida, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Chamando para seriedade, chamando para tomar tento, assumir a responsabilidade. Eu sempre acho que eu podia ter feito mais, eu sempre acho que eu podia ter falado melhor, eu sempre acho que, sabe? Sempre tentando melhorar. Eu sempre falo, nós estamos num caminho de santificação. Hoje eu preciso estar melhor que ontem, melhor que ontem, melhor que ontem. É esse o caminho que nós devemos trilhar. Mas nós devemos ter consciência de saber, hoje, do jeito que eu estou, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o melhor que eu pude, porque é para Deus. Mas eu preciso dizer isso com consciência. Não simples, é para Jesus, então eu vou fazer. Mas não cuidou antes, não se preparou, tomou outras decisões. Ao invés de orar, ler a Bíblia ou então ensaiar, no caso de quem canta, ao invés de fazer tudo isso, ficou fazendo outra coisa sem valor. Colocou as outras coisas, o eu, na frente das coisas de Deus, e aí não teve tempo para as coisas de Deus. Então é preciso ter uma consciência muito grande. Veja que eu não estou dizendo para ninguém para não ir, para não cantar, para não servir. Não estou falando isso. Eu estou falando para a gente ajustar o nosso coração. Ir, mas ir com amor, com vontade, com gosto, com gratidão. Vamos para o capítulo 2. Então, no capítulo 1, nós temos essa chamada de atenção de Deus. Deus falando, vocês dizem que eu sou o Pai, mas vocês não me tratam como o Pai. Vocês dizem que eu sou o Senhor, mas vocês não me temem como o Senhor. Vocês trazem as coisas de qualquer jeito para mim e ainda reclamam do cansaço. É isso, essa mensagem aí no capítulo 1. Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 é uma repreensão específica para os sacerdotes e para quem está na frente de trabalhos em específico, mas sabemos que lá no Novo Testamento, em Hebreus, nós vamos ver que nós somos sacerdotes hoje. Então, embora o capítulo 2 seja uma repreensão específica para a liderança, por conta do Novo Testamento, temos que puxar para nós também. Somos sacerdotes hoje, somos também templo do Espírito Santo. Então, temos parte desta chamada de atenção que serve para nós também. E quando a gente lê Mateus 28, dos versículos 18 ao 20, vemos que ide por todas as nações e fazer discípulos, ensinando-as. Ensinando-as é para nós também. Então, todos nós temos a responsabilidade de ensinar. Então, o capítulo 2 é diretamente para a liderança, mas por já saber do que o Novo Testamento fala, podemos nos adiantar e dizer que o 2 serve para nós também. Agora, pois, aos sacerdotes, para vós é este mandamento. Preste atenção. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar glória ao meu nome, diz o Senhor, enviarei maldição sobre vós. Ou seja, tenha no seu coração
o propósito de dar glórias a Deus. É preciso, e até já as tenho amaldiçoado, porque não pondes o coração a isso. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes. Aqui ainda falando como que qualquer coisa é boa, qualquer coisa serve para Deus, e Deus falando não é qualquer coisa. E aí Deus traz aqui a situação de Levi. Deus traz a memória sobre Levi. Eis que vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, falando de uma forma direta aqui com a tribo de Levi. A minha aliança foi com ele de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e iniquidade não foi achada em seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento, e da sua boca o povo buscará a lei, porque é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui está falando diretamente da responsabilidade que se tem de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a lei do Senhor, porque o povo busca liderança, o povo busca aqui especificamente os sacerdotes para conhecer mais da palavra do Senhor. O povo buscará a lei. Vocês são mensageiros do Senhor. Então, para falar da lei, precisa conhecer a lei. E sabemos que para conhecer não é só ler, é preciso viver. Olha o versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho, fizeram tropeçar a muitos na lei, corrompestes a aliança de Levi. Ou seja, misturaram, não sabem o que estão ensinando, conhecem superficial, não conhecem de forma profunda. Não ensinaram adequadamente a lei. Lá em Ezequiel 3, nós vemos isso, Ezequiel profetizando e falando que os sacerdotes corromperam a lei do Senhor, ensinaram de forma errada. Não conhece com profundidade, perdeu o temor de Deus. Olha o versículo 9. Por isso eu também vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que vós não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Deus proíbe fazer acepção de pessoas. Versículo 10. Capítulo 2 e versículo 10, acompanhe na sua Bíblia. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será que somos desleais entre nós mesmos, quebrando a aliança de nossos antepassados? Se nós somos todos criatura de Deus, Deus nos fez a todos iguais, somos farinha do mesmo saco, por que é que nós tratamos as pessoas de forma diferente? Por que agiremos de modo traiçoeiro? Fala ali no versículo 10. Judá foi desleal, em Israel, em Jerusalém, se cometeu abominação. Judá profanou a santidade do Senhor que ele amou e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que oferece oferta ao Senhor dos Exércitos. Cobriram o altar do Senhor de lágrimas, de pranto e de clamor, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com o prazer da vossa mão. Olha o versículo 14, Deus falando com a liderança aqui ainda. Por quê? Vocês perguntam. Porque o Senhor testemunhou entre ti e a mulher da tua mocidade, contra a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus falando aqui de santidade no casamento. Deus falando contra a traição, contra adultério.
Vocês sabiam que Malaquias falava sobre isso? Ou será que nós temos olhado para Malaquias apenas por conta dos dízimos e das ofertas, que é a parte conhecida? Aqui na Bíblia Viva, o versículo 14, porque Deus nos abandonou? Vocês perguntam chorando. E eu vou dizer, é porque o Senhor viu a traição que vocês cometeram, abandonando suas esposas, que foram fiéis desde a mocidade, aquelas companheiras a quem prometeram cuidado e sustento. Versículo 16, eu odeio o divórcio e os homens violentos. Então tenham cuidado em seu espírito e não sejam infiéis. Vocês cansaram o Senhor com suas reclamações e ainda perguntam com falsa surpresa, como temos cansado o Senhor? Quando afirmam, os que fazem o mal são bons e isso agrada ao Senhor. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Então os sacerdotes, veja, vimos o povo indo para o cativeiro, tudo que foi pecado, todas as vezes que Deus falou, o tanto de profetas que Deus levantou para falar com o povo, eles foram para o cativeiro, ficaram lá 70 anos, tanto Jeremias como Ezequiel falaram que eles estavam indo para o cativeiro para Deus tratar com eles, transformar o coração de pedra num coração de carne. Aí eles voltam no cativeiro. Vimos que eles começam bem a reconstrução do templo com Zorobabel, desanimam por causa dos ataques dos inimigos, Deus dá um respiro ali, eles voltam a construir, terminam o templo, aí de novo se misturam com um povo pagão, tem ali os casamentos desiguais, Esdras faz eles se separarem, vem Neemias, reconstrói os muros de uma forma magnífica em 52 dias, no tempo que Neemias ficou fora, voltou lá para a Pérsia. Naquele tempo o povo de novo se contaminou, peca de novo. Neemias vem, faz o povo separar-se de novo desse povo pagão, voltar a adorar a Deus, instituir o culto novamente, guardar o sábado, porque eles já tinham abandonado tudo isso enquanto Neemias estava lá na Pérsia. Agora aqui, certamente que pouco tempo depois, dependendo da linha histórica que a gente siga, se for na linha que eu tendo mais, aí cerca de 30 anos depois de Neemias, o povo já está desse jeito de novo. Casando e descasando, praticando todo tipo de pecado, ensinando a lei do Senhor torta, oferecendo qualquer tipo de sacrifício, porque é para Deus, né? Então vai. O importante é ir no culto. Então vamos do jeito que estamos. E Deus chama a atenção aqui e fala, não é assim que eu quero. Não é assim que é para ser. Vocês me chamam de pai, mas vocês não estão me tratando como pai. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não estão me tratando como Senhor. Não é para falar fundo no nosso coração? Quem? Me escreva aí para mim. Você conhecia Malaquias por causa dos dízimos e das ofertas? Você já tinha visto que Malaquias fala de honra, de temer, de não fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, fala sobre santidade no casamento. Quanta coisa, acepção de pessoas. Vocês acham que o politicamente correto é o que hoje? É uma distorção do que Deus traz. Mas Deus já falava aqui, não fazer acepção de pessoas. Está aqui. Esteve por toda a Bíblia. Moisés fala isso lá na lei de Moisés, lá em Levítico, em Números. Vamos para o capítulo 3. E sim, adiantei um pouco. Vamos agora para o capítulo 3, que é o capítulo mais conhecido de Malaquias, principalmente ali o versículo 10. Então, o capítulo 2, ele fala sobre essa questão da santidade no casamento, sobre adultério, sobre prometer e cumprir. Os homens aqui, os sacerdotes que prometeram sustento e cuidado ao se casarem e não estavam fazendo isso. O capítulo 2 fala sobre ensinar a palavra de Deus da forma certa, da forma integral e viver aquilo que se ensina. Porque é rico, é uma palavra dura também, mas o versículo 2, eu vos amei, eu vos amo. Deus fala isso o tempo inteiro, eu amo vocês. Como dizem que eu não amo? Eu amo, eu amo, eu amo.
É isso que a gente vê o tempo todo Deus falando. Eu amo, eu cuido, eu estou chamando atenção porque eu amo, eu estou corrigindo porque eu amo. E aí dentro deste cenário de pós-cativeiro, veja que se Malaquias profetizou aí pelo ano 400, já era mais de 100 anos que o povo tinha voltado do cativeiro, já que eles voltaram em 536, 538, 130 anos que eles tinham voltado do cativeiro. Sofreram tanto no cativeiro e agora vem e estão fazendo tudo de novo, pecando do mesmo jeito. Vamos lá então para o capítulo 3. O capítulo 3, ele fala sobre a primeira vinda de Jesus. Ele fala sobre a segunda vinda de Jesus também. Olha que lindo, não é só dízimos e ofertas. Versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós procurais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem é este que vem preparar o caminho? Então aqui, no versículo 1, é a profecia, inclusive reforçando algumas profecias que já lemos sobre aquele que viria preparar o caminho para Jesus. E nós vamos ver no Novo Testamento que vai se cumprir então com João Batista. João Batista é aquele que vem preparar o caminho diante de mim. Versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. João Batista. Está lá em Mateus 2:3, Marcos 1, Lucas 1. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós procurais, e o mensageiro da aliança. Então falando da primeira vinda de Jesus. Antes vem João Batista preparando o caminho, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós procurais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor. Então é Jesus vindo na sua primeira vinda, que é ali, pouco tempo depois de João Batista, já que eles nasceram no mesmo ano. João Batista vem preparando o caminho, ou seja, ele vem quebrando o coração duro. Nós vamos ver que a mensagem de João Batista é dura, porque ele vem quebrando o coração duro, esses 400 anos de silêncio, e ele vem preparando então, no sentido moral, o caminho para Jesus, o mensageiro da aliança. O versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão de lavandeiros. Versículo 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como se refina o ouro e a prata, e então ao Senhor trarão oferta em juízo. Sabemos que aqui já não é na primeira vinda, é a segunda vinda, que é quando acontecerá então toda uma purificação. E esta segunda vinda não é o arrebatamento. Essa segunda vinda é quando ele vem no retorno glorioso, aquilo que a gente chama de retorno glorioso. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias passados e como nos primeiros anos. Nós vimos como será essa oferta lá em Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48. Não é uma oferta para perdão, não é uma oferta para expiação do pecado, é uma oferta para adoração. E vamos para a parte mais conhecida de Malaquias. Então, o que nós temos aqui no capítulo 3? O tema principal aqui do 3, o início do 1 ao 4, a essa promessa de restauração. A primeira vinda de Jesus, a fala sobre João Batista, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus.
E a segunda vinda de Jesus, falando então sobre a restauração do povo de Israel, restauração da justiça, restauração da honra, da adoração. Dos 5 em diante, então, Deus promete um juízo contra aqueles que oprimem e justiça para os fiéis. Aqui do 5 ao 7. E aí vamos ler o versículo 8. Então, esta parte toda aqui, dos 5 em diante, dos 5 ao 18, ela tem duas conotações. Uma conotação atual para o povo de Israel aqui, para nós hoje, já que não é cerimonial, são princípios bíblicos. É uma conotação de tempo presente, vamos chamar assim, para o povo que Malaquias profetizou, o povo de Judá, para nós hoje, e uma conotação escatológica de que isso irá acontecer ainda, de forma plena. Então, versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizem: no que te roubamos? Nos vossos dízimos e ofertas. Sois amaldiçoados com maldição, porque vós, toda esta nação, me roubais a mim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haverá lugar suficiente para a recolherdes. Repreenderei por causa de vós o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa videira no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. As vossas palavras foram contra mim agressivas, diz o Senhor. No entanto, vós disseis: que temos falado contra ti? E o versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, o que nos aproveita que guardemos a sua lei, que andemos afligidos diante do Senhor dos Exércitos? Dizemos, pois, agora: bem-aventurados os soberbos e os que cometem impiedade, porque eles prosperam. Eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram frequentemente, cada um a seu companheiro, e o Senhor atentou e ouviu, e foi escrito um memorial diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora vamos falar desse capítulo 3. Então, olha só. Aqui Deus está falando que o povo de Israel rouba a Deus. E o povo pergunta: no que é que nós roubamos? E aí Deus fala: nos dízimos e nas ofertas. Olha só, muitos dizem, né, que o dízimo é para esse tempo, para o Velho Testamento, não tem a ver com o Novo Testamento, mas acompanhe as lives a partir de amanhã, que nós vamos ver que Jesus reforça a questão do dízimo, tá? Reforça, nós vamos ver isso em todo o Novo Testamento. Mas vamos lá. Como é que era antes? O dízimo era levado para os levitas, que é toda a tribo de Levi. Já vimos, quando estudamos sobre os levitas, que os levitas não são os que cantam. Os levitas são os que trabalham na casa de Deus. E inclui os sacerdotes, porque dentro da tribo de Levi tem 3 famílias. Uma é de Arão, que são os sacerdotes. E aí tem as outras 2 famílias. Dessas outras 2 saem os cantores, os músicos, os que limpam os banheiros, os que limpam as cozinhas, os que limpavam todo o sangue ali dos sacrifícios, a sujeira feita pela oferta. Então, os levitas é tudo isso, é todos os que trabalham no Senhor. Então, os levitas hoje são todos os que trabalham no Senhor. É recepcionista? É a irmã que cuida da limpeza da igreja? É Tudo. Levita hoje, as pessoas falam que são os que cantam, mas não é. Levitas
a tribo de Levi no Velho Testamento e todos os que serviam na casa do Senhor. Então os dízimos eles eram levados para os levitas, ali na casa do Senhor. Os levitas pegavam esse dízimo e davam o dízimo do dízimo para os sacerdotes. E era o sustento dos sacerdotes. Então, do dízimo que era levado para os levitas, tinha que tirar. Tirava o dízimo para os sacerdotes, então o sustento dos sacerdotes, o sustento de toda a tribo de Levi e também o cuidado e a manutenção da casa de Deus. Esse é o objetivo do dízimo. E esse é o objetivo hoje. Tá? Leia na sua Bíblia. Mantimento. Mantimento aqui não é só comida. Esse mantimento aqui tem a ver com manutenção. Manter. Da casa do Senhor. Tá? Qualquer desvio disso está indo contrário ao que está aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Eu não estou falando isso. Não está nem aqui no meu rascunho, é algo que eu vou falar agora. Pegar o dízimo e transformar em cesta básica é manutenção da casa do Senhor. Pegar o dízimo e sustentar uma família carente que está precisando é manutenção da casa do Senhor. Entende que nós queremos preencher algo que nós achamos que é imprescindível com algo que não é para ser. Os dízimos e as ofertas é para a manutenção da casa do Senhor. E quem depende da casa do Senhor? Os levitas que trabalham ali no tempo do Velho Testamento eram em período integral. Não é como hoje, 1 hora de recepção no culto. Eu sei que eu já fui recepcionista há muito tempo, uns 15 anos aí. Entende? Então, Janaína, como é que sai ajuda para as pessoas sem social, escola? Ai, como precisa da igreja evangélica, das igrejas cristãs terem escolas? Sai de outras ofertas, sai de propósito, sai de um chamado específico, sai de outra coisa, mas não deve sair do dízimo. Entende? Dicionário de língua portuguesa, tá? O meu é esse, mas você pode pesquisar no Google ou pesquise no Aurélio, que é o primeiro mais tradicional. Mas mantimento, ato ou efeito de manter. E aí sim, mantença alimentos, comida, tá? Mas é terceira coisa. Mantimento é ato ou efeito de manter. Dízimo é uma palavra que a língua portuguesa define como substantivo. O que é substantivo eu não posso alterar para verbo. Quando eu altero para verbo, se eu não souber alterar, vai dar problema e significado errado. Tem substantivos que podemos transformar em verbo e outros não. Tá? Para quem fala que a gente não precisa saber de língua portuguesa, a gente não precisa fazer um curso de língua portuguesa, mas a gente precisa aprender a ler a Bíblia. Dízimo é um substantivo que significa 10ª parte. Então é 10%. Qual que é o verbo do dízimo? Dízimo não tem verbo. Dízimo, se eu estivesse presencial ou no Google Meet, eu ia falar assim, agora todo mundo repete comigo, dízimo não tem verbo, tá bom? Janaína, mas eu falo dizimar. Pois bem, a partir de hoje você não vai mais falar dizimar, dízimo é substantivo. É igual bola. Bola não é o substantivo? Eu não posso falar vou bolar. O bolar não é a mesma coisa que bola. Ou não é a mesma coisa que bolo. Bolo não é um substantivo? Qual que é o verbo do bolo? É fazer um bolo, é bater um bolo, é fabricar um bolo. Entende? Então, dízimo não tem verbo.
Dízimo é o substantivo. Eu preciso do quê? Eu preciso de outro verbo, então, para fazer o transporte do dízimo. Eu preciso dar o dízimo, ou alguns falam pagar o dízimo, contribuir com o dízimo, mas eu não uso dizimar. Dicionário da língua portuguesa. Dizimar, destruir em parte ou quase completamente, desfalcar, desbaratar, destruir, matar, aniquilar. Então não existe verbo para o substantivo dízimo. Combinado, gente? Amém? Então dízimo é a 10ª parte. A Janaína em cima do quê? Aí é outra coisa. É outra coisa que eu nem falo aqui. É assim, eu não posso determinar o que cada igreja acaba ensinando sobre isso, porque há uma liberdade da palavra de Deus em cima disso, tá? O povo de Israel dava o dízimo em cima de tudo. Em cima de tudo. Pode ser em cima do bruto, em cima do líquido, em cima do faturamento, não importa. Veja você, ore e peça para Deus falar ao seu coração. Cada igreja ou cada um acaba tendo um entendimento sobre isso. Então, o dízimo é algo sério. Agora eu quero chamar a atenção ainda aqui no 3. Quem é que repreende o devorador? É algo, né? Esse repreender o devorador da plantação, que vai destruir os frutos da terra, é algo muito específico. Eu já escutei muita gente orando, eu repreendo o devorador. E ok, cada um ora como quiser. Mas o versículo 11, ele é muito específico. Ele não está falando para o povo de Israel, depois de dar o dízimo, repreender o devorador. Leia o versículo 11 na sua Bíblia. O que é que o versículo 11 está falando? Vou ler aqui na Bíblia Viva. Suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegerei dos bichos e das pragas. Então, o dízimo e as ofertas, eles não devem ser uma barganha com Deus. Eu vou dar para receber a bênção de Deus. Veja, por que Deus fala que vocês me roubam? Porque tudo já é de Deus. Nós somos mordomos. Deus está nos dando a responsabilidade de cuidar. Então eu não posso dizer que eu estou pagando a Deus algo que já é de Deus. Ou estou usando do jeito que eu quero, porque é de Deus. Eu tenho a responsabilidade de cuidar. Esse dar é no sentido de direcionar para a casa de Deus? É sim. Mas eu tenho que fazer por amor. Obedecer por amor. E não obedecer por barganha ou obedecer por medo. Obedecer por amor. E aí sim, obedecendo por amor, Deus fala, fazei prova de mim. Esse fazer prova de mim não é eu aplicar uma prova para Deus, mas é provar no sentido de experimentar. A gente liga muito a prova por causa de prova de escola. Fazer prova de mim, no sentido de provar Deus, de fazer Ele passar no teste. Eu vou dar esse dízimo e vamos ver se Deus passa no teste, se Ele me abençoa. Mas aqui é no sentido de experimentar o que Deus vai fazer. De provar, no sentido de participar das bênçãos de Deus. Por amor, obedecer, dar por amor. Mas o versículo 11 ainda que eu falei, né? Quem é que repreende o devorador? Não sou eu. Deus não ensina que eu devo orar repreendendo o devorador. Aqui Deus fala, repreenderei. Eu, o Senhor, repreenderei. E aí sim vocês serão tão abençoados que todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Sabemos que isso aqui, de forma plena, acontecerá só no reino milenial. Amém? Capítulo 4. Estou chamando a atenção para algo que está escrito exatamente aqui. Eu não preciso entrar no detalhe sobre o que é para dar o dízimo, sobre quem, porque entendo que todos congregam em alguma igreja, tem ali seus líderes que têm um ensinamento sobre isso.
Leia a palavra de Deus. O dízimo é para a manutenção da casa de Deus e de quem depende, quem trabalha lá, quem depende daquele trabalho. Não de quem faz trabalho voluntário, como eu faço. Não é o dar aula na escola dominical, não é o ministrar na igreja, isso não é trabalho em tempo integral. Ainda é considerado trabalho voluntário. Os dízimos, as ofertas é para a manutenção da casa do Senhor, dar comida sim para aqueles que têm ali o seu trabalho integral, como o pastor da igreja em muitos locais, não em todos, mas em muitos locais, tá? Não saia fazendo aquilo que é para Deus fazer, faça o seu papel, que é obedecer com amor. Repreender é Deus quem faz isso, está escrito aqui, eu repreenderei, certo? Capítulo 4, o capítulo 4, vamos rapidinho encerrar Malaquias para terminar o Velho Testamento. E me contem quem está terminando pela primeira vez, quem já está na segunda, na terceira. Olha só, Malaquias 4, consolo e esperança. O Senhor trará juízo sobre toda a terra, mas há uma esperança para aqueles que temem a Deus. Há uma esperança. Nós vimos aqui no final do capítulo 3. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Lá, quando nós chegarmos em Atos dos Apóstolos, nós vamos falar sobre essa questão social da igreja ter orfanato, asilo, escolas, sobre essas coisas que muitos defendem, tá bom? Aí nós vamos falar mais sobre essa questão que não cabe aqui, porque aqui não é sobre isso, tá? Para quem sempre, sempre vem essa pergunta, mas e a questão social da igreja? Nós vamos falar lá em Atos. Então, capítulo 4, versículo 1. Porque eis que vem aquele dia, ardente como um forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Isso aqui se refere lá depois do milênio, tá bom? Mas para os que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará cura, e sairão e saltarão como bezerros. Isso aqui é lá depois do milênio. Apocalipse 20, 21. E pisareis os ímpios, os quais se farão cinza debaixo da sola dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, estatutos e juízos para todo Israel. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós vamos ver sobre essa aparição de Elias lá em Apocalipse 11, tá bom? Não vou entrar aqui, já vou explicar por quê. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aqui nós encerramos o livro de Malaquias. Então, por que eu não vou trazer agora? Porque eu teria que adiantar muito do Novo Testamento. Eu sempre estou falando, a palavra de Deus é uma revelação progressiva, em dois sentidos. Primeiro, eu só conheço a revelação toda quando eu leio toda a Bíblia. Segundo, ela é progressiva também dentro do meu entendimento. Eu preciso continuar lendo para ir entendendo. Conforme a gente vai lendo, nós vamos recebendo mais informações e completando o entendimento da revelação. Então, quando nós lemos sobre o profeta Elias que vem, nós vamos ter mais informações lá em Apocalipse e aí a gente completa o entendimento sobre isso. Tá bom? É assim que a gente deve ler a palavra de Deus. Não querendo entender tudo de uma vez, mas entendendo aquilo que está diante de nós. E aquilo que não está possível de entender, a gente espera a próxima parte para juntar com isso que nós temos. Então, sobre Elias, nós vamos continuar ou completar a fala lá em Apocalipse 11. Tá bom? Amém? Encerramos o Velho Testamento, encerramos o Antigo Testamento, para quem não gosta de chamar de velho. Olha que bênção.
aprendemos algo mais sobre os dízimos e sobre as ofertas. É manutenção da casa do Senhor. Aprendemos sobre honrar a Deus. Se eu falo que Ele é meu Pai, eu tenho que tratá-lo como Pai, com honra, com respeito, com cuidado. Se eu falo que Ele é o meu Senhor, então é porque eu sou serva, eu também devo servi-lo como serva. Eu não posso chegar diante de Deus com as coisas de qualquer jeito. Eu preciso me preparar, eu preciso cuidar, eu preciso separar para Deus o melhor. Mas o principal de tudo isso, Deus quer amor da nossa parte. Deus quer obediência. Não basta eu dizer que Ele é meu Pai se eu não obedeço como filha. Não basta eu dizer que Ele é o meu Senhor se eu não o sirvo como servo. Vamos levar isso do livro de Malaquias. Amém? Muito bem, gente. Terminamos. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe e recompense. E até amanhã com o Novo Testamento.